Pastor, no meio desse processo de estruturação do ministério, principalmente do louvor, a gente teve a participação do pastor Mateus, né? E ele falou um pouco da da experiência dele com o senhor na época que ele foi entrar no ministério de louvor. que ele carregou cadeira por 300 mil anos. Isso daí foi... Como que era, assim, mais ou menos... O tratamento com a equipe, assim, se tinha um processo, se foi uma direção de Deus, nesse caso específico, conta um pouco essa experiência na sua visão. Coitado, ele foi um dos primeiros, né? Mas também, né? Ele tá querendo namorar dama. Então tá explicado. Não, mas nessa época eu nem sabia. O pastor já tava como? Nessa época eu nem imaginava que eles iam namorar e chegar a casar. Mas o que aconteceu foi assim, eu em contato com o seminário, eu vi o seguinte, os seminaristas, às vezes eles chegam lá... Bom, antes de eu te contar algo engraçado, né? Algo engraçado. É sobre essa questão do jovem, né? O orgulho juvenil, aquela coisa, né? Aqui no tiro de guerra em São Carlos, um colega meu falou, eles chegaram, né? Se alistaram e tal e foram pro tiro de guerra, primeiro dia lá. Aí disse que o sargento falou assim, quem sabe dirigir aqui? Aí os caras, os caras estão levantando a mão. E quem não sabia, falou, ó, quem não sabe dirigir vai pra cá. Quem sabe vai pra cá. Aí os caras pensando, pô, vou pegar a Jeep, né, meu? Vou pegar os, né? Aí eles falaram assim, ó, você que não sabe dirigir, pega a pá. E você que sabe, pega a carriola. E vocês vão carregar a terra. Os caras acharam que não. Eu achei, um colega meu falou, eu sabia dirigir? Falou, eu achei que ia pegar um Jeep e tal, né? Carriola, quer dizer, mó zoeira. Mas assim, pra quebrar o orgulho, né? Nossa. Aí, depois do seminário, eu fiquei sabendo que os seminaristas, eles chegam lá, os caras têm que lavar banheiro, têm que capinar o seminário, sabe? Fazer serviço braçal mesmo, que é para uma forma de treinamento. Porque o cara vai para o ministério, às vezes ele não vai pegar uma igreja já top, cheia, né? Ele vai pegar uma igreja lá no meio do mato, que de repente ele vai ter que capinar, né? E lavar banheiro, aquela coisa toda. Então, assim, é um treinamento, né? E aí eu falei, eu vou fazer isso com o pessoal, na questão com... Aí o Mateus, por exemplo, na época... Coitado, coincidiu que foi bem nessa época aí, né? Aí ele chegou e eu, como eu falei, eu tocava arroz com feijão. Ele já tocava, né? Ele fez aula, tal, aquela coisa toda. E acho que ele tinha, se não me engano, acho que uns 13 anos. Não sei se ele comentou isso. Ele comentou a idade... Aí eu só não me lembro. E o nosso louvor lá já estava bem já melhor do que comparado com o início, né? Já tinha uma banda bacana e tal. E aí ele... pediu oportunidade e eu dei. Aí ele achou que já ia chegar tocando, né? Então ele virou meio contra a regra, né? Ele ficava ali pegando cabo, arrumando os cabos, arrumando isso e aquilo. Porque eu quis testar realmente a humildade dele, né? Para ver se realmente... Porque tem que ser humilde, né? A humildade é tudo, qualquer ministério. Se o cara for arrogante, velho, aí tá complicado. Então, é uma forma de você testar a humildade, é o cara começar por baixo. Até aproveito para falar, né? Já que estamos falando de louvor... Você viu a polêmica que deu aí do Luciano, né? Da dupla lá, Zezé de Camargo e Luciano. Ele se converteu, né? E o pastor pôs ele de banco ali. Já chegou, o Bial lá da Rede Globo perguntou, pastor, mas como assim? Tipo assim, o cara é uma celebridade da música no Brasil, ele está na sua igreja, você põe ele para sentar. O pastor falou, não, tem que primeiro ser experimentado. Entendeu? Eu achei bacana. Não é porque o cara é uma celebridade, já chegou, hoje ele está fazendo um ministério bacana. Mas ele foi primeiro, né, provado ali para ver a humildade dele. E ele foi humilde, né? Se é um cara arrogante, fala, não, que é isso, eu quero ser o ministro do louvor da igreja, pô. Sou o Luciano, né? Então, achei bacana isso aí, a questão da humildade mesmo. E até porque... Vocês tiveram sorte que eu não fiz isso com vocês. Não. Eles já chegaram peraí, tocando. pastor, peraí, não. Esse aqui sofreu aqui, ó. Eu fiquei de castigo. Ele ficou de castigo. Foi um ensaio só. Só não levou cadeira, mas... Só não levou cadeira. Tem até uma outra experiência também, que nessa época eu fiquei sabendo. Vou citar nomes aqui, porque não tem problema nenhum. Mas é a igreja... Não, vou falar bem. A igreja... Esqueci o nome da igreja, mas é o pastor Jorge Tadeu. Ele veio de Portugal. Ele montou uma igreja aqui no Brasil. Mas lá em Portugal, ele tinha um grupo, os caras cantavam muito, chamava Curiacos. Uma equipe, pensa nos caras profissa mesmo, que inclusive eles eram profissionais. E aí eles se converteram, a banda toda se converteu.
E o pastor é tipo eu, assim, ele tocava arroz com feijão. Eles ficaram 1 ano. Aí o cara dá o testemunho, falou assim, ó, você precisa saber, para nós era difícil, meu. A gente toca, vê o pastor lá tocando arroz com feijão 1 ano. Mas ele não pôs os caras enquanto não houve realmente uma mudança, uma conversão, um compromisso com a igreja. Aí os caras estouraram lá em Portugal. Aqui no Brasil também eles gravaram umas músicas bacanas, né? Maná, Igreja Maná. Não, É a Igreja Maná. É a Igreja Maná. É a Igreja Maná, o pastor Jorge Tadeu. E eu achei interessante isso aí. Os caras ficaram 1 ano ouvindo ele cantar e tocar, amador, vamos dizer assim, né? Sendo os caras profissional. Mas ele deu um tempo para os caras. Então, acho que tá certo. É isso aí mesmo. Sim. A música Essência da Adoração, né? O pastor mandou todo mundo sentar. Falou assim, ó, não vai ter música, não. Né? Vai ser só na voz mesmo. Voz. E aí saiu a essência da adoração. Porque, assim, o meio artístico, né? E, óbvio, inclui a música, o canto, a música, enfim, parte instrumental, vocal, é um meio, assim, que ele ensoberbece. Porque tem muito elogio, né? Você canta bem, você é elogiado. Você toca bem, você é elogiado. Então, como a gente faz para Deus, né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão do orgulho, da soberba, porque é para Deus. E ele que deu esse talento, né? Para louvor e para a glória dele. Então, a glória é para ele, né? Lógico que é legal você ser elogiado, mas eu brinco, né? Tem que estar sempre com a agulha do lado para não deixar inchar demais, né? Toda a glória é para ele, né? Sim.